caros alunos, iniciamos o nosso curso de Filosofia Medieval 1 dentro de um quadro de contextualizações. Fizemos 3 itens e mostramos como os 3 itens dentro de uma contextualização podem nos ajudar a entender o que os alemães chamam de Sitzleben, ou seja, pano de fundo da filosofia medieval. No item 1, nós falamos ou fizemos uma introdução aos estudos do mundo medieval. E nesta aula de hoje, vamos partir para o item 2 da contextualização ou das contextualizações e vamos então falar sobre a definição de história da filosofia medieval ou definição de história da filosofia à luz dos critérios medievais. Por que falar em definição? Por que definir história da filosofia aqui neste contexto específico? Porque é próprio da história da filosofia ou é próprio da história da filosofia existir dentro de um contexto específico. Falamos em história da filosofia antiga, história da filosofia medieval, história da filosofia moderna e história da filosofia contemporânea. É próprio também da Idade Média definir, quer dizer, é um olhar, é um ver que é ponto de partida para uma conceitualização, para uma definição. O olhar medieval caminha, o ver medieval caminha, ele não fica no olhar e no ver. Em Tomás de Aquino, nós vamos ver, numa expressão, que nada existe na inteligência, nihil est in intellectu, que antes, quod prius, não tenha passado pelos sentidos, não foi item senso. Então, o olhar é um ponto de partida, o ver é um ponto de partida para uma conceituação, uma iluminação no nível, digamos, eidético, no nível das ideias. Sentidos, portanto, são porta, é o início, é o princípio para a intelecção, para a compreensão. Assim, se entende, então, que para contextualizar a história da filosofia é necessário ir à definição de história da filosofia sem naturalmente fazer anacronismos. Não se trata aqui de propor algo que não tenha existido na Idade Média, que é uma definição de história medieval, de história da filosofia medieval e de história medieval também. Claro que na época não existia isso, mas posso perfeitamente aplicar os critérios medievais, aplicar o que existe como critério em se tratando de uma definição, e falo aqui então de gênero próximo e diferença específica, e isto existe na lógica de Tomás para a história da filosofia. É como se fosse conceber uma história da filosofia no nível da definição, que é proposta, digamos, na Idade Média e na Idade Média escolástica. Então, definir aqui tem algo extremamente importante e preciso. Trata-se de aplicar à história da filosofia critérios epistemológicos que existem na Idade Média e na Idade Média escolástica. É analisar a história da filosofia no nível de uma conceituação. É conceituar história da filosofia como se faz em qualquer conceituação medieval.
Assim, vamos então ao processo. História da filosofia. Trata-se, antes de tudo, de um conhecimento. E conhecimento em latim, e a Idade Média é fundamentalmente latina, a Idade Média escolástica, é ciência. Ciência. Quer dizer, é ciência no sentido de um conhecimento, num sentido muito amplo, de um conhecimento que procede por certeza, de um conhecimento que procede por causas e de um conhecimento que se universaliza. Não é um conhecimento nem opinativo, nem um conhecimento que ocorre acidentalmente. Quer dizer, dá-se uma vez e pronto. Não, ele se universaliza. Se universaliza como toda a filosofia caminha no sentido de uma universalização do universal. Ela nasce assim, de transformar ou em transformar conceitos concretos, enfim, situações concretas em princípios universais, a partir dos quais então se reflete. Vamos lá. É então uma ciência, sim, e toda ciência, na Idade Média, versa ou está em função de dois objetos. Existem então dois objetos para qualquer conhecimento ou área de conhecimento, se levarem em consideração esses critérios. Um objeto chamado de objeto material e um objeto chamado de objeto formal. Os dois são fundamentais para que a definição possa se dar. Fala-se em gênero próximo e diferença específica. E é a união do gênero com a especificidade é que vai propor, é que vai realizar, digamos assim, a definição a partir da sua essência. Ir às essências, ir ao ser como o ser é. Esta é, digamos assim, a perspectiva no nível de se atingir, digamos assim, uma definição perfeita. Vamos lá então. O objeto material é o que existe de comum. O objeto material é o que existe de genérico. O objeto material é o que existe de não caracterizado, ao qual se acrescenta o objeto próprio, o objeto específico, o objeto caracterizador. Então, o objeto material e o objeto formal, os dois integrados vão realizar, digamos assim, no nível da ideia, no nível de uma espécie impressa, ok? Que vai, naturalmente, ter a ver com a realidade em tudo o que nós chamamos de definição. Qual seria, então, o objeto material desta ciência? Qual seria o objeto genérico ou comum, nesse sentido, desta ciência que nós estamos aí definindo, história da filosofia? Temos que falar, são os sistemas, são os movimentos, são as escolas, são as correntes, são os autores filosóficos, são os filósofos e em tudo, digamos assim, que existe de contexto para que eles possam existir e implementar o que nós chamamos de filosofia com a sua obra. O filósofo é aquele que implementa a filosofia, que implementa a história da filosofia com uma obra, no sentido preciso, quer dizer, uma obra filosófica, mas aí já estamos falando do objeto formal. Por que sistema, corrente, movimento, nós o dissemos, são, digamos, o objeto material? Porque estes mesmos autores podem ser estudados, sim, a partir de outras perspectivas. Podem ser estudados, por exemplo, sob a perspectiva do gênero textual, da literatura, podem ser objetos de estudos literários. Podem ser objetos de estudos psicológicos, podem ser objetos de estudos sociológicos.
Então, sim, não é? Por isso são comuns, não é? Muitas vezes a filosofia, a literatura e a filosofia, assim, a psicologia e a filosofia, a sociologia e a filosofia, como, digamos assim, objetos de estudo. Mas, em se tratando da filosofia, eles são vistos, são olhados, são analisados, são comentados como filósofos, isto é, a partir do seu objeto formal. Antes de chegarmos lá, vamos falar um pouquinho ainda sobre o que é um sistema filosófico, o que é um movimento filosófico, o que é uma corrente filosófica, o que é uma caracterização neste sentido, como caracterizá-los dentro deste contexto. Sistema é tudo aquilo que é coeso, tudo aquilo que é fechado. Nós falamos em filosofia que o sistema ele evoca a totalidade, isto é organização de tal modo coesa e coerente que é intrinsecamente fechada no bom sentido da palavra, quer dizer, é algo que é visto a partir naturalmente de pontos fundamentais que em tudo tem a ver com tudo, um tocando o outro tocando um, e é talmente organizado, talmente intrinsecamente fechado, que a lógica se perfaz de uma maneira perfeita. Isto é um sistema. Falamos então um sistema aristotélico, e aqui posso dar um exemplo, não é? O ser é o centro de tudo, é o ser como princípio, é o cosmos enquanto ser, é o ser enquanto ser, o cosmos enquanto ser, o homem enquanto ser, e é Deus enquanto princípio fundamental do ser. Então está tudo intrinsecamente ligado ao ser, é tudo com ser, é tudo voltado e realizado a partir do ser como princípio. Primeiro o ser, depois o resto, pronto, não é? E o ser é isto, né? É ideia que ele recebe de Platão e empiria que ele traz da experiência, a própria experiência. E aí a empiria unida à ideia constitui-se, né, o ser, que é, digamos assim, o grande princípio da filosofia aristotélica. Por isso é chamado de realismo, né? E a filosofia do realismo. Então, vamos lá. Este é o sistema aristotélico. Da mesma forma, posso falar um exemplo, um sistema kantiano, da mesma forma um sistema hegeliano, um sistema organizadíssimo, perfeitíssimo, coeso até as últimas consequências, não é? Mas existem, naturalmente, pensadores, filósofos, obras, não é, que não são sistemáticas. E aí, toda aquela filosofia que é voltada para a existência, toda aquela filosofia que é voltada para a vida, toda aquela filosofia que é voltada para a ação, ela, em geral, não é sistemática. A diferença é que nós vamos encontrar aí, de uma forma, digamos assim, muito precisa, né, estilos muito diferentes, estilos textuais muito diferentes, né? E assim, vamos ver, por exemplo, um autor que escreve em ensaios, né? Um ensaísta, não é? Existencial, são ensaios existenciais, ensaios sobre a existência, obras que são escritas assim, porque a existência é o seu fluxo, a existência é o próprio fluxo da existência, ela existe e neste fluxo vai existir justamente a reflexão filosófica. A reflexão filosófica de um fluxo que está aí, que existe. E aí vamos ter uma pleiade enorme de autores que fazem parte da história da filosofia. Por isso que o objeto formal da história da filosofia, ele evoca justamente o modo como estes autores se inserem e o modo como devem, naturalmente, ser estudados. Então, falo então de sistemas,
Falo de uma filosofia sistemática e falo de uma filosofia assistemática. Falo do conteúdo de uma filosofia que é coesa e de uma filosofia que é aberta, digamos assim, ao infinito ou para o infinito da existência, o infinito do infinito, o infinito da ação, o infinito da vida, os vitalismos todos dentro da história da filosofia. Então, vamos lá, é nesse sentido que nós vamos entender, digamos, o material que está aí dentro do que nós chamamos de história da filosofia. Por outro lado, os critérios filosóficos vão constituir, digamos, o objeto formal da filosofia. Os critérios filosóficos que estão impregnados na própria realidade e na própria estrutura sistemática ou realidade assistemática dos autores, das correntes, dos filósofos nas obras, nas suas próprias obras. Quando eu falo em critério, eu falo em medida para se fazer filosofia. Eu falo em mensurar, digamos assim, o modo de se fazer, a maneira de se proceder, o modo de constituir, digamos assim, o estudo da história da filosofia. Por que fazer isto? Porque é a partir de algo muito concreto, de um proceder muito preciso, de um modo caracterizador mesmo, que nós vamos entender o que é a história da filosofia, e os medievais são assim. Esse é o modo de proceder medieval. O primeiro grande critério, eu diria, que constitui por excelência o objeto formal dentro da história da filosofia, é o critério chamado, cognominado, critério cético, o critério do ceticismo. Ou melhor, a dúvida como critério para se fazer filosofia. Duvidar é extremamente importante. Duvidar é um exercício do espírito. É um exercício do espírito, antes de tudo. É um questionar. E esse questionamento evoca, antes de tudo, aquilo que é mais importante em se tratando da filosofia e que é, digamos assim, um objeto formal da filosofia. Ou seja, atitude crítica, a crítica. Não existe ceticismo sem crítica, não existe dúvida sem crítica. A própria existência da dúvida, seja ela absoluta, seja ela metódica, seja ela aquela dúvida pirrônica, dos, digamos, sofistas do século V a.C. na Atenas, de Péricles, ou a dúvida cartesiana, a dúvida de Descartes no século XVI. Claro que são diferentes, mas a dúvida é, antes de tudo, um exercício crítico, e a crítica é o que existe de mais fundamental em se tratando da filosofia. Um outro critério é o critério lógico. Não existe lógica possível sem argumentação, ou a lógica existe com vistas à argumentação. A lógica já é argumentativa na sua estrutura mais básica, no seu binarismo essencial, onde a aporia é a não consecução, onde a contradição aporética é a não consecução. Não ir, não atravessar, não adiantar, não constituir, não prosseguir através da contradição é, digamos assim, o primeiro e grande princípio da lógica, o princípio da identidade, ou o princípio da contradição ou da não contradição lógica. Um ser não pode ser e não ser da mesma forma, nas mesmas condições. Então não existe nada de mais crítico do que a argumentação lógica, a argumentação essencialmente lógica. Um outro critério possível é o critério dialético, ou o critério da dialética. E aí também a crítica está eminentemente presente. Por isso que o critério
dialético, ou o critério da dialética, é, antes de tudo, um critério eminentemente lógico, formalmente filosófico, no sentido preciso da palavra. Lógico no sentido de que há uma lógica para a lógica e há uma lógica para a dialética. É claro que a lógica da dialética não é a lógica da lógica, é claro, mas a crítica está tanto na lógica quanto na dialética. Onde na dialética esta crítica existe? Na justamente percepção, na inclusão dos contrários. Contrários não como termos reais, mas como termos virtuais, onde um naturalmente depende do outro, o outro depende de um para ser e numa consecução de movimento. É a superação da própria contradição em movimento, é a superação do próprio movimento em contradição no sentido de uma síntese, no sentido, naturalmente, de uma realização outra, onde os dois termos se encontram. Isso na Idade Média, nós vamos ver de uma maneira muito interessante e precisa, com um autor chamado Nicolau de Cusanus, não é? Um autor que pertence à nossa disciplina de História da Filosofia Medieval 1, mas é um autor que, sem dúvida alguma, merece ser extremamente estudado, porque ele tentou, sim, ele realizou uma síntese de lógica e dialética e lógica dentro da própria, digamos, Idade Média. Podemos chegar, então, ao final desta explicação, conceituando história da filosofia, ou melhor, definindo história da filosofia. Eu diria que história da filosofia é a ciência, nesse sentido, que versa sobre sistemas, movimentos, escolas, correntes filosóficas, ou digo, que constituem as obras da própria filosofia, de forma eminentemente crítica e metódica. Objeto material e objeto formal, integrando a definição de história da filosofia. Muito obrigado.